Bom dia e bem-vindo a mais um Pajuçara 360 graus. No programa de hoje vamos falar da história, do cultivo e do potencial do uso de uma das mais emblemáticas plantas da história do país, a mandioca, responsável pela alimentação de mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. E apesar de o Brasil ser o maior produtor das Américas, o cultivo da mandioca e o seu uso para diversos fins ainda continua sendo subestimado, como aponta pesquisadores que estiveram essa semana no 14º Congresso Brasileiro de Mandioca, que foi realizado aqui em Maceió, no Centro de Convenções. E quem está aqui conosco para falar sobre esse tema é um dos maiores especialistas em mandioca no mundo, o pesquisador da Embrapa, Joselito Mota. Bom dia, Joselito, e obrigado aqui pela sua presença aqui no estúdio. Joselito, as pessoas, quando a gente fala sobre mandioca, diferentemente de outros cultivos, como da cana, do etanol, ainda tratam a mandioca como se fosse algo folclórico. Parece não ter a dimensão do que ela representa, né, e o que representou para a história do país, e o que ela ainda representa na alimentação e o seu potencial. Por que esse cultivo ainda sofre esse tipo de preconceito e qual o potencial do cultivo da mandioca hoje no país? Na verdade, essa resposta a própria história apresenta, porque a mandioca não foi trazida pelos portugueses. A mandioca foi encontrada com os índios. E o preconceito que se tem com o índio respinga a pecha em relação à cultura da mandioca. A mandioca é como, para o índio, é como carne e unha, né? Tem uma intimidade muito grande. Então, a história também registra que desde os primórdios, quando os portugueses chegaram aqui, aí encontraram a mandioca. Há registro do escrivão do descobrimento, o Pero Vaz de Caminha. Ele tem é muito rica essa história, quando ele, uma das primeiras cartas, o primeiro registro brasileiro sobre a agricultura no Brasil foi sobre a mandioca. Então ele dizia ao rei de Portugal: eles não lavram nem criam, aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens. Quando se voltava para os nativos, que os via bastante fortes, outra referência: são tão rígidos, tão nédios, que não o somos tanto, com tanto trigo e legumes que comemos. E quando se referia ao alimento dos índios, aí mais uma referência: eles não comem senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. Aí ele pisou literalmente na bola, porque o inhame a que ele se referia era a genuína mandioca brasileira, porque os estudos em sítios arqueológicos, mesmo os mais referendados com auxílio do carbono 14, apontam o Brasil, a região central e mais ao norte, Acre e Rondônia, como o centro de origem e dispersão da mandioca. Então, falando um pouco sobre isso, né? No Brasil, as pessoas, quando a gente imagina o que é a brasilidade, vem logo aquela gama de frutas, e muitas das frutas que não são originárias do país. Quer dizer, a mandioca, de fato, é a raiz e a planta que realmente é brasileira, né? Exatamente, é a raiz do Brasil. Então, a mandioca também, ela tem uma verdadeira saga, porque nós temos um historiador, que é a maior expressão literária do Rio Grande do Norte, Luiz da Câmara Cascudo. Ele escreveu cerca de 164 livros. O livro mais destacado, é folclorista também, e o mais destacado dele chama-se História da Alimentação no Brasil, e ele destinou um capítulo qualificando a mandioca como a rainha do Brasil. Aí vem os registros do Pero Vaz de Caminha. Aqui, que é a capital brasileira da tapioca, ele se referia também. Ele dizia: faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos, que superam em muito o pão desse reino. É um registro. Inclusive os exploradores, né, e os aventureiros franceses, ingleses, como o TV, deixaram registros também sobre essa raiz. Perfeito. Né? Aí nós temos também os 3 primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, embora portugueses e tivessem o privilégio do trigo à mesa, preferiam os derivados da mandioca por considerá-los mais saudáveis. Então aí vem ainda um outro aspecto assim, fundamental para caracterizar a importância da mandioca no passado. Ora, primeiro ela foi logo incorporada em tendência de navegação. O produto básico era a farinha de mandioca. E veja, o telespectador, fico curioso em relação a essa questão, é que a primeira Constituição brasileira, em 1824,
foi batizada como a Constituição da Mandioca. O povo não votava. E para se votar, na paróquia tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Para se votar na província, a 250 alqueires. Para ser candidato a deputado, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 500 alqueires de farinha e, para senador, a 1.000 alqueires de farinha de mandioca. Joselito, ainda assim o Brasil gasta, me parece anualmente, me corrija, cerca de US$ 1 bilhão com a importação do trigo. Essa é uma questão... Quando isso poderia, quer dizer, pelo menos um pedaço disso. Qual é a vantagem da mandioca sobre o trigo, né? E o que é que poderia ser feito? Inclusive houve um projeto de lei que não passou do deputado alagoano, federal alagoano, mas eleito por São Paulo, Aldo Rebelo, querendo usar a fécula do trigo, da mandioca no pão, né? E isso não foi para frente, né? Inclusive algumas pessoas dizem que devido ao lobby aí da importação do trigo. O Brasil poderia reduzir um pouco essa importação? Seria importante o maior uso da mandioca? Como fazer isso? Perfeito. É possível, sim. O que a gente percebe é que há um dos maiores equívocos na alimentação no Brasil com relação a essa questão do trigo. Porque o Brasil não é produtor de trigo. O Brasil importa cerca de 85% do trigo que consome é importado. Isso quer dizer, em torno é 80 a 85, isso quer dizer que quando você vai à sua panificadora preferida, de cada 10 pães que você compra, 2 apenas são brasileiros, 8 você está pagando para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Argentina, e em 2002 chegamos ao extremo de importar da Rússia, da Polônia e da Croácia. Então o Brasil, com essa dimensão continental, com tantas fontes de carboidratos, porque nós estamos, não é fazer uma apologia somente à mandioca, mas nós temos o inhame, nós temos a batata, nós temos a abóbora. Então, se você analisar com fidelidade, você vai chegar à conclusão de que o Brasil não é um país liberto, o Brasil é um país escravo. Quando você que é cristão reza o Pai Nosso, é possível que na segunda etapa, quando você diz o pão nosso de cada dia, não está pensando no alimento, está pensando no pão da sua panificadora preferida. Então o Brasil, ele ficou sob o jugo do trigo por um interesse externo e, infelizmente, criamos o hábito com o trigo. Isso vem da década de 50 do século passado. Então o Brasil, os americanos produziram uma safra recorde naquela época e chegaram, segundo a história, a jogar trigo no mar. E apresentaram uma proposta ao Brasil, e aos países em desenvolvimento, de colocar o trigo que custava $130 a tonelada a $40, com 40 anos para pagar. E o Brasil embarcou, entrou. Quando chegou na década de 70, 72 por aí, então a Rússia teve uma queda de safra e os americanos disseram, olha, passaram a exportar para a Rússia e disseram, olha, vamos cessar esse compromisso. Mas também não vai ser ao preço de mercado, de 130, a época que foi feito o acordo, mas do preço local. Então, o preço de momento era $230. E aí o Brasil aceitou e disse, bom, a gente compra 230 e vende a 40. E o Brasil subsidiou por 20 anos o trigo. Então isso foi uma dívida, embora com uma população menor, naquela época, foi de $20 bilhões. Então, são registros históricos que mostram, né? Hoje, com as pesquisas da Embrapa, a gente já tem como conclusivo que é possível você associar um produto nobre, como é o trigo, com um produto tupiniquim, que é a mandioca. Então, se você, telespectador, pega uma amostra de trigo nos dedos, você vê como se fosse uma areia bem fininha no final da fricção que você faz. Porque o trigo foi moído. Quando você pega a fécula, a goma da mandioca, é como se fosse talco. Essa granulometria menor da fécula, essas condições permitem que você possa juntar um com o outro em proporção. Não se pode substituir o trigo, mas você pode qualificar o pão usando uma percentagem. Mas se você usa 10%, que tecnicamente é possível, você faz uma economia. Se é $1 bilhão, você tem $100 milhões de economia. Joselito, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, mas voltamos daqui a pouco para continuar falando sobre a trajetória e o potencial da mandioca, uma das plantas mais importantes da história do país. Não saia daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus
que conversa hoje com um dos maiores especialistas do país e possivelmente do mundo sobre a mandioca, a planta que há milhares de anos que surgiu no Brasil e é responsável pela alimentação de milhões de brasileiros e que tem o seu espaço também, começa a lutar por um espaço maior da sua cadeia produtiva aqui no estado de Alagoas. Professor Joselito, a gente falava um pouco sobre o uso da possibilidade, né? As pessoas sabem que você não consegue fazer o pão com a mandioca, mas você pode usar uma proporção dela junto com o trigo, né, e diminuir, digamos assim, a dependência da importação do trigo para o país. Mas houve também, durante muito tempo, um preconceito, né, um preconceito no uso da própria culinária brasileira. A mandioca sempre esteve associada, como você sabe, aos índios, aos negros, escravos, né, virou uma coisa meio folclórica, como quase uma comida das classes mais baixas. Mas isso está mudando um pouco, né? Recentemente a gente tem visto grandes chefes do Brasil, né, começando a voltar a usar a mandioca, como o Alex Atala, né, no Dom, em São Paulo e outros. Isso ajuda a valorizar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, meu caro, a mandioca, quando se fala em mandioca, se pensa em farinha. Eu costumo fazer uma analogia, vamos dizer assim, com aquele filme, o Titanic, que mostra aquela colisão daquele fabuloso navio com um bloco de gelo, o iceberg. Então, a farinha de mandioca é como se fosse a ponta desse iceberg. O que tem de alternativas da mandioca está submersa. Não é que a farinha não tenha o seu valor, mas historicamente a farinha, e também há registro, porque sem farinha de mandioca, segundo historiadores, o Brasil teria um tempo de colonização muito mais extenso e para alguns historiadores seria impossível desbravar o nosso território, porque a farinha fazia parte como um complemento alimentar da carne e peixe que eram abundantes. Até os holandeses, quando estiveram aqui no Nordeste, uma das maiores preocupações do território alagoano era obrigar, né, quem produzia açúcar a ter espaço para o cultivo da mandioca. Não é Exatamente. Então, houve esse tempo, mas isso se perpetua. A agricultura familiar, nós temos, eu faço assim uma apologia à importância da farinha de mandioca, porque no dia a dia, não é no dia de hoje, não é porque hoje é domingo, mas no dia a dia a gente tem o chapéu protegendo a cabeça do agricultor ao raiar do sol, no ombro a caneta que é inchada e na capanga, na mochila, no embornal, farinha de mandioca, às vezes um pedaço de carne seca, um pedaço de rapadura e uma cabaça d'água. E passa o dia inteiro cultivando mandioca e cultivando outros produtos. Por isso é a raiz do Brasil. Mas a questão do aproveitamento da mandioca, dos seus usos, é que está o grande diferencial. Porque a mandioca é uma riqueza ainda muito pouco conhecida. Se a gente parte para a planta, é como se fosse um queijo goiabada, um Romeu e Julieta. Enquanto a parte aérea da planta é rica em proteínas, vitaminas e minerais, você descendo na planta vai encontrar então essa fonte excelente de carboidrato que se constitui o amido, a fécula, a goma da mandioca. E essa goma da mandioca, além das finalidades alimentares, para fazer a tradicional tapioca, alagoana, ela se presta também para outros fins industriais, os mais, amidos modificados, embalagens biodegradáveis. A mandioca está hoje com amidos modificados, substituindo derivados do petróleo. Quer dizer, a natureza está aplaudindo essa ocorrência. Quer dizer, a ciência está mostrando esses caminhos de um amido diferenciado. Agora, como ganhar escala nessa produção? A gente está falando aqui basicamente na alimentação, que já está havendo uma revalorização, mas do ponto de vista industrial, entre o potencial e se tornar aceito, vamos supor, entrar na cadeia produtiva de forte na indústria, ainda são necessárias algumas etapas. Como pesquisador da Embrapa, o que é que está acontecendo e como é que você está vendo o futuro desses outros usos da mandioca? Olha, a ciência aponta alguns caminhos. Eu acho que a questão básica, quando você faz uma análise da cadeia produtiva da mandioca e você vê estados como a Bahia, que tem quase 300 mil hectares, e você encontra o Paraná com cerca de 152 mil hectares e com uma produtividade, um volume de produção maior do que a Bahia. Quer dizer, onde é que está a questão básica? Eu vejo que é na parte tecnológica. Não é somente no uso de insumos modernos, mas é sobretudo de se usar o conhecimento científico com variedades que sejam mais produtivas,
que os agricultores possam usar o material de plantio mais adequado. Então há um conjunto de técnicas que você pode, sem necessariamente fazer a inversão de capital, você ter um retorno em níveis de produtividade. Eu vejo isso como um caminho. Mas o cenário da mandioca ele se desponta, e nesse congresso, você apontava no início desse bloco, a questão alimentar dos chefes de cozinha. Quer dizer, a mandioca ela precisa passar pelo segmento gastronômico. Nós temos aí um momento especial, e que nesse congresso é como se a gente estivesse acendendo a pira, se fosse Olimpíadas, a pira olímpica. Esse congresso é um diferencial. Aconteceu esse congresso colocando justamente esse marco de que a valorização da mandioca, projetando-a para a Copa de 2014. Então nós temos um cenário diferente, onde os estados, os 12 estados brasileiros e o Nordeste tem 4 bases, né? Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. É na federação dos 12 o estado que contém mais sedes da Copa, de realizarmos festivais gastronômicos, mostrando, quebrando esse paradigma de que mandioca é comida de pobre. Não. O valor energético da mandioca, a sua versatilidade de uso, tem que passar pela habilidade de mãos mágicas na gastronomia. E tivemos durante o congresso uma mesa redonda que eu fui moderador, com a presença de 2 figuras emblemáticas da gastronomia nacional, a Neide Rigo, de São Paulo, que é nutricionista e escreve semanalmente para uma das revistas mais extraordinárias, a revista Caras, e também da Tereza Corção, que mostra para o mundo, pelos Estados Unidos, pela Europa, esse produto, não é? Sofrendo modificações e passando por chefe de cozinha, outros. Quer dizer, o mundo precisa saber disso. E os reflexos do que vamos fazer durante esse período que precede a Copa, com o São João, a festa de São João. É preciso que as prefeituras municipais encampem a ideia da valorização da mandioca. É preciso que a valorização da mandioca permeie também a merenda escolar dos municípios. Quer dizer, nós temos mecanismos aí concretos para a gente valorizar a mandioca e beneficiar, por extensão, o continente negro. Há um débito muito grande do Brasil, e lá no continente negro é uma questão de sobrevivência. Países como a Somália, a Biafra, não é? Que aterrorizam o mundo com morte precoce de crianças, pessoas esquálidas, onde a mandioca é o alimento básico. E eles estão próximos todos esses países africanos estão próximos da Europa. Ou seja, quer dizer, o primeiro mundo pode ser justamente essa porta aberta durante a Copa do Mundo, para a gente poder valorizar a mandioca e o mundo saber que realmente o Brasil foi um país predestinado. Foi predestinado. Porque eu costumo dizer assim, que muitos dizem que Deus é brasileiro. Mas se houvesse entre esses alguém que duvidasse e conhecesse com profundidade mandioca, aí a dúvida estaria dirimida. Isso é uma verdadeira paixão aí do Joselito. Gente, a gente vai fazer aqui mais uma pequena pausa, mas voltamos daqui a pouco para continuar falando com o pesquisador da Embrapa, Joselito da Silva Mota, que veio essa semana em Alagoas falar do potencial do cultivo dessa planta no Brasil e também, é claro, aqui em Alagoas. Não saia daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus, que fala hoje com o pesquisador da Embrapa, Joselito Mota, um dos maiores especialistas sobre a história, o cultivo e o potencial de uma das mais importantes plantas do país, a mandioca, que foi tema do Congresso Nacional realizado essa semana aqui em Alagoas. E agora, professor, eu gostaria de falar um pouco aqui em Alagoas. O senhor está hoje trabalhando na Embrapa em Cruz das Almas, na Bahia, e conhece o nosso estado, cana-de-açúcar, né, algumas áreas de fumo, né, mas o espaço da mandioca aqui também está havendo aí uma tentativa de se aumentar e se crescer. Como é que você vê isso aqui no estado de Alagoas? Como é que está a cadeia produtiva de mandioca no estado? Bem, na verdade, o trabalho que a Embrapa desenvolve, ela o faz no estado de Alagoas em parceria. Nós temos aqui uma extensão da Embrapa Tabuleiros Costeiros, com pesquisadores que desenvolvem trabalhos, introduzindo variedades, né, melhorando o sistema produtivo da mandioca, para que os agricultores possam ter acesso a todas essas tecnologias de variedades, tanto de mesa, que são as variedades de consumo pela manhã, no café, variedades ricas em beta-caroteno, que são aquelas variedades amarelas, variedades avermelhadas, ricas em licopeno,
que é uma substância provada cientificamente pela medicina como preventiva do câncer de próstata para os homens. São variedades que estão também à disposição, mas a grande concentração são as variedades para a produção desse produto básico, que é a farinha de mandioca, e onde, naturalmente, no estado, tem a região do Agreste como forte nessa área. O que a gente vê no estado de Alagoas é que já há uma mobilização dos agricultores no interesse da diversificação de produtos. E, para isso, nós estamos também garimpando, é uma função da Embrapa. Eu exerço também uma função de assessor parlamentar na Embrapa, buscando, através do segmento político, emendas parlamentares que possam beneficiar os estados brasileiros. Quer dizer, eu não estou numa extensão de todo o território nacional, concentro na Bahia, mas temos o aporte de recursos para a Embrapa, que cuida de justamente criar uma estrutura, pelo menos em equipamentos, adquirir, né, esses equipamentos através de emendas, para municiar as unidades de fabricação, não como casas de farinha naquele sistema rudimentar tradicional, mas pensando em unidades modelos que possam justamente irradiar o trabalho de valorização dos derivados da mandioca, seja da farinha, seja da fécula, seja dos beijus, com higiene e qualidade. O senhor falou há pouco do uso nas prefeituras, nas merendas, né, na merenda escolar. Como é que está essa luta, a presença? Olha, nós não temos um levantamento do que está acontecendo no país. Não temos isso. Mas, pelo fato de estar ligado a essa questão da mandioca, parece que os fluidos convergem. E eu tive a felicidade de criar os beijus coloridos preparados com frutas e hortaliças. Aqui está uma amostra. Celso, se você puder dar uma amostra. Esses beijus, eles têm cor, né, cheiro, sabor e valor nutritivo naturais. Qual é a diferença? Não é tingido com anilina, não. Aí é a polpa da fruta, né? Ou está nada. Aí aqui nós temos de beterraba, temos de goiaba, temos de maracujá, temos aqui recheado também com chocolate, com coco e açúcar. É uma alternativa, por exemplo, para a gente melhorar a merenda escolar dos municípios. Então há um equívoco muito grande, por muito tempo no Brasil, de se ter uma merenda escolar onde tem cachorro-quente, salsicha, né, refrigerante. E aí, gente, com todo respeito a essa área de indústrias, né, até às vezes sardinha na merenda escolar. Meu Deus, as crianças precisam, como cabritinhos que são, no pula-pula deles, precisam de energéticos saudáveis. E a mandioca se constitui essa alternativa. Nós temos reportagens feitas para o Brasil, onde a gente mostra na merenda escolar o uso do beiju, substituindo o cachorro-quente, e do suco de macaxeira. Ó, você diz lá, puxa, esse moço tem que dizer qual é essa receita. Nada de especial, é a gente utilizar a macaxeira cozida junto com o suco de maracujá, e você dá aquela pastosidade nesse verão que está se iniciando, de você ter um produto que causa uma sensação de frescor, né, muito mais agradável, ele gelado, do que um suco somente líquido. Então o aipim se constitui essa alternativa que você pode em casa fazer. É uma outra destinação para a macaxeira. Joselito, você falou muito da indústria, quer dizer, dessa questão como espessante, né? Quer dizer, o que é que você vê que vai ser? Existe a cachaça de mandioca também. O que é que você vê? Quais produtos e quais derivados você acha que vão pegar e quais outros que você acha que ainda... No plano industrial, esse aí é o segmento onde a mandioca tem um espaço, mas muito, muito grande. Ele não podemos assemelhá-lo a uma determinada lâmina que se usa para usar em panelas, que tem mais de 1000 utilidades, tem muito mais do que esse tal aí. Tem mais de 1000 utilidades. Então aí você tem o uso da fécula, principalmente da fécula da mandioca, no uso em colas, tintas, papéis, papelões, na indústria farmacêutica como invólucro dos comprimidos, na indústria de perfuração de petróleo para resfriamento das brocas em altas profundidades, na indústria de cervejaria, na indústria de cosméticos, também na utilização como amidos modificados, que nos referimos há pouco, né? Nós temos destinações diversas, até mesmo no sorriso diário de cada brasileiro, porque há um componente no dentifrício que é o sorbitol, que é um derivado da mandioca. Então são utilidades, entendeu? Até mesmo nas viagens siderais,
o amido de mandioca é o único amido que é refratário à irradiação cósmica. Então a NASA usa o amido de mandioca para proteger o alimento dos cosmonautas nas viagens siderais. Então a gente vê que esse é um cenário que pode estar fora do alcance do pequeno agricultor, mas através, não é, dessa diversidade de uso, ele pode se ater a uma determinada faixa que poderá, seja na macaxeira, através dela resfriada, congelada, pré-cozida e congelada, sob a forma de chips, não é? Ou esses de mesa, ou você utilizar a fécula, a massa da mandioca, para inúmeros produtos que vão aí, desde bolos, mingau, sopas, cremes, pudins, escondidinho, os bolos de carimã, os bolos de aipim, a peta, o avoador, o ginete, a brevidade, o cozido e assado, o casadinho, o chimango, a xiringa. Meu Deus do céu, quanta coisa que se pode fazer e que a gente pode agregar valor e a agricultura familiar, fazer da mandioca justamente e utilizar esse potencial para melhorar a qualidade de vida. Então o sentido maior de toda essa valorização que se busca e que o Congresso proporcionou, junto com as delegações diversas, olha que nós tivemos delegações que vieram de longe, vieram da África, vieram da Colômbia, os países africanos de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste na Ásia. Quer dizer, a grandeza desse Congresso proporcionou, e a gente acredita que tudo que se viu possa se irradiar e a gente ter um cenário onde a mandiocultura vai merecer o valor do brasileiro. E você, na sua decisão, tenha sempre à mesa aquilo que é nosso. Nós temos que fritar o porco com a própria banha. É isso aí. Joselito, olha, infelizmente aqui o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pajuçara 360 Graus. Gente, eu gostaria de agradecer aqui o pesquisador da Embrapa, né, e antes de tudo um apaixonado por esse tema, Joselito Mota, que esteve essa semana em Maceió no 14º Congresso Brasileiro da Mandioca. Além, é claro, de agradecer a todos vocês, telespectadores da TV Pajuçara. Desejamos a todos aqui um ótimo final de semana e até o próximo domingo, às 9 horas da manhã, agora no horário de verão, em mais um Pajuçara 360 Graus. Até lá e obrigado.